Uma boa tarde para todos aqueles que nos acompanham através desse vídeo semanal do nosso Café com Fé. Sejam bem-vindos a mais este encontro e, sem demoras, vamos ao nosso vídeo de hoje. Hoje trago aos senhores algo um pouquinho mais natural. Algumas bananas com uma pitadinha de mel para adocicá-la. Não é que a fruta necessite de algo mais doce, mas o mel dá um sabor ainda mais especial a esta refeição da tarde. Hoje, nós estamos celebrando em Macaé o seu aniversário, o aniversário de 207 anos de emancipação da cidade. E, como marco que moldura esta festa, não podemos deixar de falar de cada um de nós, né? Da sociedade que aqui está presente, pessoas de lugares tão distintos do nosso Brasil, do nosso país, pessoas que vieram, seja por trabalho, seja porque se apaixonaram pela geografia de Macaé, a estabelecer residência por aqui, né? A sociedade que constitui o município de Macaé e que nesse dia queremos rezar, hoje em especial na Santa Missa, vamos oferecer pela nossa cidade, pela cidade de Macaé, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de considerar que esse dia é um dia de recordarmos também o nosso governo, né? Os poderes instituídos que ajudam a conduzir, a governar retamente a nossa sociedade. Seja, em primeiro lugar, o poder judiciário, né, mas em especial os outros dois, né, o poder legislativo e o poder executivo, que a cada 4 anos nós nos reunimos para eleger. Né? E por isso eu penso que seja um tema interessante nesse dia falar um pouco sobre o termo política dentro do que a igreja nos ensina. Né? É claro que está muito mais do que o padre vai tentar explicar aqui nesses 10, 15 minutos do nosso Café com Fé, mas nesse contexto de celebração de aniversário da nossa cidade, penso que seja uma ocasião muito bonita de nós considerarmos também a nossa associação, ou melhor, o nosso comprometimento também com a realidade da nossa cidade através da política. Em primeiro lugar, vale considerar algo que às vezes nós nos esquecemos. É nossa obrigação rezar pelos nossos governantes. Sejam eles quem forem. Ainda que nós não tenhamos votado, não os tenhamos elegido, né? Que nós não tenhamos votado nele. Mesmo assim, por dever de consciência, como família de Deus que se reúne para o progresso dos povos, para verdadeiramente crescer em fraternidade e em concórdia, em paz, diante da sociedade, nós temos a obrigação de rezar pelos nossos governantes. Repito, mesmo que não seja aquele que eu gostaria que estivesse no poder. Às vezes acontece isso, às vezes foi eleito, foi escolhido uma pessoa para governar ou para nos representar, que não necessariamente foi aquele que eu votei, mas por todos os nossos governantes nós devemos rezar. É interessante o que São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 13, nos diz: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Precisamos rezar por aqueles que nos governam. Rezar para que também as luzes do Espírito Santo, né, para que a graça de Deus conduza as decisões na nossa sociedade. Rezar porque, depois de uma eleição,
todos nós nos reunimos no mesmo lado. Se um governante não faz bem as suas, não realiza bem as suas funções, todos aqueles que são por ele governados também padecem. E por isso, quando nós nos comprometemos a rezar por aqueles que nos governam, na verdade, o que estamos fazendo é rezar para que Deus seja o guia e aquele que conduz as decisões em todos os âmbitos da nossa sociedade. É claro que isso não quer dizer que nós queremos colocar a culpa de todas as decisões em Deus. Mas, ao mesmo tempo, vamos percebendo que aqueles que estão nos representando o fazem também para conduzir a nossa sociedade à sua maior dignidade. E assim, a dignidade que cabe a cada um de nós como filhos de Deus estará também bem disposta à medida em que sejam respeitados os nossos direitos, em que sejamos conduzidos por aqueles que representam o nosso pensamento, representam a nossa crença. Em outras palavras, não quer dizer que eles sejam representantes da nossa fé, mas, enquanto povo cristão, enquanto povo religioso, aqueles que nos governam têm que considerar que os elegeram, na verdade, esperam que sejam fiéis representantes dos seus direitos, fiéis representantes também daquilo que defendem, daquilo que o povo defende. E por isso, quando rezamos por aqueles que nos governam, rezamos para que Deus conduza os seus passos, conduza as suas decisões, estamos rezando, em primeiro lugar, para que aqueles que elegemos, aqueles que colocamos à nossa frente como nossos representantes, sejam fiéis ao cumprir o mandato que lhes confiamos. Não pode, como exemplo digo, não pode, diante de um povo profundamente cristão, em sua grande maioria católico, aceitar que em alguns âmbitos da nossa sociedade existam nossos representantes que batalhem contra valores cristãos, contra valores da família, contra os valores da dignidade do homem, contra valores em especial da vida. São as batalhas que ultimamente nós temos visto tão frequentemente levantadas como bandeiras na nossa sociedade. Os nossos representantes têm a obrigação de defender os interesses daqueles que os elegeram. E nisso vale considerar uma segunda coisa. Defender os interesses é defender os interesses de uma sociedade, não os interesses pessoais, porque nós não podemos, e seria um grave erro, elegermos aqueles que nos favorecem. E vejam como tantas vezes isso está presente nas nossas decisões, ou às vezes no nosso discernimento sobre quem deveremos eleger. Este ou aquele fez isso na minha rua, fez isso em frente à minha casa, me deu aquela assistência. Não é isso que nós devemos buscar. Quando votamos, quando elegemos alguém, buscamos fazê-lo para o bem da sociedade, não o meu bem particular. Estamos aí, nesse ano, embora tenhamos atrasado um pouquinho a eleição, parece que agora vai ser em novembro, se eu não me equivoco, e se também a nossa quarentena assim o permitir, pode ser que até lá alguma coisa se modifique, mas estamos nesse ano também para eleger, para votar em pessoas que nos representarão, mas que esteja no nosso coração esta verdade, não pessoas que nos favorecem particularmente, mas que sejam pessoas que verdadeiramente sejam capazes de nos representar
para um reto governo da nossa sociedade. O Papa Francisco, em 2013, em 7 de junho de 2013, ele se reuniu com um grupo de escolas jesuítas na Itália e na Albânia, e uma vez perguntado sobre o compromisso do cristão no mundo de hoje, olha como o Papa Francisco responde a esta pergunta. Algo que vale muito para a nossa consideração sobre este tema. Diz o Papa: para o cristão é uma obrigação envolver-se na política. Nós, cristãos, não podemos fazer como Pilatos, lavar as mãos. Não podemos. Em outras palavras, o que o Papa Francisco nos quis ensinar com essa declaração é, em primeiro lugar, que é nossa obrigação cuidar daqueles que nos governam. Eleger bem, votar com consciência, escolher aqueles que realmente nos venham a representar. Por outro lado, é importante considerar duas coisas. A primeira delas é que nunca existirá na igreja um partido ou um candidato escolhido para que ela apoie. Nunca vamos ouvir da igreja, ou nunca poderemos ou poderíamos ouvir da igreja, a indicação de votar neste ou naquele candidato. É equivocado pensar assim, porque a igreja não tem partido. A igreja, como eu dizia ainda há pouco, deseja que o governo que ali estiver, que esteja à frente da sociedade, seja um governo que em qualquer circunstância defenda com unhas e dentes aquilo que é próprio da nossa sociedade, aquilo que é direito, dever e aquilo que valorize a dignidade do ser humano. A igreja não pode negociar com este ou com aquele governo, porque a igreja deseja que todos os governos, seja ele qual for, conduzam, continuem indicando o reto crescimento e o desenvolvimento sustentável, ordenado e, sem dúvida nenhuma, que chegue a atingir e alcançar também aqueles mais necessitados da nossa atenção. O governo que a igreja espera e reza para que esteja à frente da nossa sociedade será sempre aquele governo que, ao nosso lado, esteja promovendo fatores, circunstâncias, momentos em que nós podemos crescer como sociedade, como família de Deus, tendo valorizado a nossa dignidade de filhos muito amados do Senhor. Em outras palavras, repito, a igreja não vai indicar um ou outro candidato, mas estará na consciência dos seus filhos a eleição, a escolha daquele que pode representá-lo. Por isso, se por um lado não é dever da igreja indicar, ou melhor, mais do que não é dever, não deve ser o objetivo da igreja indicar nenhum candidato a que nós votemos, ao mesmo tempo, ela tem a obrigação de nos instruir sobre quais devem ser os critérios na nossa fé para escolher aqueles que nos governam. É claro que esse discurso não deve acontecer, que esses ensinamentos não devem acontecer apenas no ano de eleição. Mas todos nós somos instruídos todos os domingos sobre o que deve reger a nossa sociedade cristã. Em outras palavras, quando a igreja nos ensina o que uma sociedade, o que nós, como cristãos, devemos buscar para buscar o céu, para mirar a nossa vida nas realidades do alto, onde o Senhor nos espera, ao mesmo tempo, ela está nos ensinando o que nós devemos buscar para a nossa sociedade. Em outras palavras, eu não posso escutar que a igreja me ensina a defender a família, a defender a vida, e na hora de escolher aquele que me representa, eu não tenho isso em conta. Para mim, tanto faz
se esse valor ou se aquele valor cristão, ou se esta verdade ou se aquela verdade vai ser negociada ou não na minha cidade, no meu país, no meu estado. Não pode ser assim. Porque votar com consciência é saber que aquele que eu escolho para me representar tem que verdadeiramente representar aquilo que eu defendo. Porque eu não estarei em todas as realidades, em todos os momentos. Mas os meus representantes no governo, estes sim, têm a obrigação de defender os interesses daqueles que votam. Não só os interesses, repito, como já disse, não os interesses pessoais, mas os interesses de uma sociedade que caminha com valores firmes e que nós escolhemos para nos representar através dos nossos governantes e nos conduzir a nossa sociedade. Assim rezamos, com as luzes e com a graça que de Deus recebem. Se por um lado a igreja não nos vai apoiar, ou melhor, não vai indicar um representante, por outro lado, essa é a segunda coisa que esse ensinamento do Papa nos apresenta. Por outro lado, é imprescindível que nós nos associemos, que nós nos comprometamos com a política. Sabe, às vezes quando nós olhamos para o nosso entorno, para o entorno tão conturbado da nossa política atual, às vezes nos vem um lamento de quem pergunta: onde estão os bons cristãos que não fazem parte desta sociedade, que não querem se misturar também como fermento na massa para modificá-la? Às vezes, o que o Papa nos disse é um clamor também, é um chamado de atenção, um puxão de orelha para cada um de nós. Às vezes, nós estamos assistindo de camarote a nossa sociedade se malgastar porque nós não queremos nos comprometer. É importante também que nós, os cristãos, estejamos profundamente comprometidos com a nossa política. Que os bons cristãos apareçam também, que os bons cristãos se proponham para que os nossos valores, os nossos direitos sejam resguardados diante de uma sociedade que parece cada vez mais relegar às margens da sociedade o direito de defender os valores cristãos e de falar de Deus. Precisamos assumir esse compromisso, nós como sociedade. Repito, a Igreja, sem nunca indicar a quem nós devemos votar, mas instruindo a que nós retamente busquemos aqueles que melhor nos representam e que defendam os nossos valores, os nossos princípios, e por outro lado, quando instrui os seus filhos, está também motivando a que eles se comprometam como esse fermento da massa que modifica a sociedade e que torna em cada instância onde estamos inseridos, torna também a possibilidade de que Deus atue através de nós nesta realidade. Termino esta nossa pequena conversa, este nosso diálogo, com o que o Catecismo da Igreja Católica nos vai dizer no número 2239. 2239. O Catecismo da Igreja Católica nos fala assim: é dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, no espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O amor e o serviço da pátria derivam do dever da gratidão e da ordem da caridade. A submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exigem dos cidadãos que cumpram seu papel na vida da comunidade política. Que nós tenhamos no dia de hoje
através também da nossa ação de graças pelo aniversário da nossa cidade, que tenhamos muito presente a necessidade de rezarmos pelos nossos governantes, rezar por cada um de nós que constituímos esta sociedade macaense, os aqui nascidos e os que aqui já se consideram de coração abrigados nesta grande família, que nós possamos, sem dúvidas, rezar pelo bem da nossa sociedade, da nossa cidade, rezar por cada um de nós, por aqueles que nos governam e, especialmente, pedir a Deus também as luzes, a sua graça, a sua força para lutarmos por uma sociedade mais justa, mais honesta, que defenda os valores cristãos, que verdadeiramente seja um eco daquilo que no nosso coração professamos como a nossa fé. Vai fazer do nosso governo cristão, porque precisamos que todos os credos sejam respeitados, mas ao mesmo tempo não podemos negociar aquilo que é essencial, aquilo que é imprescindível. E no nosso coração também sejamos nós capazes de encontrar, com a ajuda de Deus, com o auxílio que do Senhor recebemos, a reta intenção para escolher aqueles que nos representam e em nosso nome defendam os valores que o nosso coração também tanto luta para que sejam primordiais na nossa sociedade. Hoje é dia de comemorar, de celebrar o aniversário de Macaé, o aniversário dessa cidade que a tantos de nós nos acolheu, mas ao mesmo tempo de pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, que nos proteja e que nos leve sempre mais ao caminho do céu, que passa pelo compromisso nosso com a construção da cidade terrena. Aquilo que Santo Agostinho vai dizer certa vez, né? O cuidado com a cidade terrena, ou melhor, a expectativa e a esperança da cidade eterna de encontrar a Deus nunca nos desobriga de cuidar da nossa cidade terrena. Que nós possamos, de verdade, com o coração posto no céu, desejar que a nossa cidade, que a nossa sociedade caminhe com a nossa ajuda, com as nossas mãos postas em obra para o encontro definitivo com Deus. Caminhe em direção ao céu. Deixo aqui a bênção aos senhores, às suas famílias e também à nossa cidade no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos aqui continuar com a nossa banana com mel. Tenham todos uma santa tarde e espero também que possam aproveitar esse feriado em família e tomando um bom café da tarde. Deus vos abençoe e guarde a todos.